Há uns dias atrás eu gravei um vídeo, esse encontra aí no nosso canal, o canal Missionários, um vídeo que se chama A Imagem da Besta está ressurgindo. Foi um vídeo curto, uma breve análise que fiz sobre algumas declarações do atual presidente dos Estados Unidos e a sua relação com a imagem da besta. Então falamos ali que ele está muito envolvido, muito interessado em trazer de volta a questão da união entre a igreja e o governo e o Estado. E ali nós vimos o perigo de onde isso vai dar. Então, ali falamos que ele disse que deveria ser deixado por um momento essa coisa entre separação entre igreja e Estado, envolvendo bastante a religião, falando muito de Deus, e aparentemente, por mais que seja bom para muitas pessoas, mas nós entendemos que não é. Nesse estudo de hoje será um estudo um pouco mais prolongado, requer um pouco mais de tempo. Portanto, embora trazendo aqui nesse formato, geralmente eu faço esses estudos como lives, mas achei mais interessante a gente trazer esse estudo nesse formato. Eu vou estar compartilhando os slides aí na tela, você vai poder acompanhar comigo. E o tema de hoje é revelando a imagem da besta. Vamos aprofundar mais do que a gente falou nesse outro vídeo que eu acabei de mencionar. Porém, vamos nos focar na relação entre o Vaticano e os Estados Unidos da América. Vamos falar mais especificamente algumas coisas com relação ao novo Papa, né? Inclusive no estudo, naquele vídeo que eu fiz, quando eu gravei eu ainda não sabia, né, quem seria o novo Papa, mas eu havia mencionado uma fala do Trump, atual presidente dos Estados Unidos, em que ele disse que havia ali, ele até brincou, né, falando que queria ser o Papa. Mas isso é, como eu falei, foi uma brincadeira com fundo de verdade, porque no fim das contas existe algo em comum entre Trump, atual presidente, e o atual Papa, o Leão XIV. Inclusive vamos falar por que ele adotou esse nome, né? Esse nome é simbólico, existe um legado por trás desse nome, e ele acaba sendo não apenas sucessor do Papa Francisco, né, que faleceu recentemente, mas muito mais ainda do legado e do trabalho, da ideologia do Leão XIII, Papa Leão XIII, que foi um papa ali do período dos pioneiros adventistas, né, inclusive. Mas eu vou abordar mais alguns detalhes sobre isso aqui no estudo, e você vai entender o porquê que esse Papa atual adotou esse nome, dando essa continuidade, né, desse legado, desse nome, né, desse título, Papa Leão. Vamos entender a mentalidade do Papa Leão XIII, o que ele falou com relação à união entre igreja e Estado, com relação à liberdade, inclusive até a questão dos sindicatos. Nós iríamos abordar, eu sei que alguns de vocês sabem, já leram nas profecias do Espírito de Profecia, né, sobre a questão dos sindicatos. Está lá no Apocalipse. E vamos então entender a mentalidade do Papa Leão XIII e saber o que esse Papa vai dar continuidade. Quais serão os passos que ele vai dar. Vamos analisar os passos que foram dados por Leão XIII para que então o atual Papa, o Leão XIV, possa dar prosseguimento, continuidade. Então, eu vou estar lendo aqui com você. A introdução desse estudo se chama Papa Leão XIV dará continuidade ao trabalho do Papa Leão XIII. E como você vê aí na imagem, o Papa Leão XIV, né, que não foi por acaso, inclusive várias reportagens dizem que o nome é adotado porque ele pretende justamente isso que eu estou falando, dar continuidade, né, do legado desse título, Papa Leão, o título Leão.
Inclusive é um nome até simbólico, né? É um nome de um animal, né? É um nome simbólico, inclusive. A imagem da besta remete a um animal selvagem. E tudo isso a gente sabe que não é por acaso. Nada é por acaso, irmãos. Não pensemos que esses homens, que essa classe, que o sistema escolhe essas coisas por acaso, aleatoriamente. Não. Tudo isso é simbólico. E então, vamos ver se então ele pretende dar continuidade ao trabalho, à obra. Ele tem a ideologia, a mentalidade baseada na obra do Leão XIII, né? E dando continuidade a essa linhagem, né, dos papas que se chamaram, eu diria, é o nome de guerra deles, né, o Leão. E vamos falar um pouco aqui sobre o Papa Leão XIII, então, para você entender o que o Papa Leão XIV, os passos que ele vai dar, o trabalho que ele vai fazer. Muitas pessoas até dizem assim, não, é impossível que ele se una ou tenha algum relacionamento positivo, bom, com Trump. Né? Muitas pessoas dizem que ele é progressista, que ele já criticou o Trump e tudo. Mas vejam, irmãos, o que aparece na mídia, você confiar na mídia, o que esses homens são instrumentos, são peças de um mesmo jogador. E esse jogador que usa esses instrumentos é Lúcifer, é Satanás. E, consequentemente, eles estão trabalhando juntos. Só que eles não vão aparentar isso, para que as coisas não sejam tão alardeadas assim, tão descaradas. E por isso muitas pessoas vão considerar que não tem como ele ter alguma coisa a ver com Trump ou algo desse tipo. Mas pense, existe uma coisa principal que os dois têm em comum, que é a questão da religião unida ao governo. A religião usando o governo para seus fins, o poder civil para então realizar seus propósitos. Então, vamos ver um pouco sobre algumas declarações, sobre algumas encíclicas do Papa XIII, que com certeza o Papa XIV ele leu, estudou e adotou esse nome porque ele pretende seguir essa linha. Então veja, Papa Leão XIII foi o 256º Papa da Igreja Católica, ocupando o trono papal de 20 de fevereiro de 1878 até sua morte em 20 de julho de 1903. Então, vamos falar um pouco sobre uma encíclica dele, inclusive foi até mencionada pelo Papa XIV, o atual Papa, que é a encíclica Rerum Novarum. Aqui eu vou mostrar para vocês apenas uma sinopse dessa encíclica, e vocês vão ver um ponto interessante dela, que seria então uma questão que até inclusive eu trouxe aqui alguns textos do Espírito e Profecia falando sobre isso. Mas veja, um resumo sobre essa encíclica diz o seguinte: a encíclica aborda a condição dos operários, analisando as causas do conflito entre classes sociais e defendendo a propriedade privada como um direito natural. E aí continua. A encíclica Rerum Novarum aborda a situação dos trabalhadores em um contexto de desigualdade e exploração, propondo a defesa da propriedade privada e a necessidade da justiça social. O documento critica as teorias socialistas e enfatiza a importância da Igreja na busca por soluções para os problemas sociais. Então, a Igreja também tem que buscar solucionar os problemas sociais da sociedade. Não é só uma questão espiritual, mas uma questão civil. E aí continua dizendo, a necessidade, o que na verdade não são palavras dele, é um resumo do que, uma sinopse, né, dessa encíclica. Continua dizendo assim, ó, a necessidade de associações e corporações, é sobre isso também, que esse é um dos pontos principais que aborda essa encíclica. As associações de trabalhadores e corporações são essenciais para promover a solidariedade e a ajuda mútua entre os trabalhadores. Elas devem ser organizadas de forma a garantir o bem-estar
e a dignidade dos seus membros. Essas associações e corporações entenda como sindicatos. E no próximo slide diz assim, ó, as corporações operárias devem focar no aperfeiçoamento moral e religioso. Então esses sindicatos, eles devem trabalhar sim com a religião e com o aperfeiçoamento moral, segundo a ideia dele, a ideia da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. E aí continua dizendo assim a sinopse: a solidariedade e a ajuda mútua são fundamentais para a prosperidade dos trabalhadores. E aí ele agora menciona o governo. O Estado deve proteger as associações legítimas, sem interferir em sua administração interna. Isso aqui é só um resumo do que foi a Rerum Novarum, a qual o Papa Leão XIV mencionou que então deve dar continuidade a essa mentalidade, a essa linha de trabalho. E veja, aqui fala sobre associações e corporações em defesa dos trabalhadores, né, dos operários. E essas associações nós entendemos que são os sindicatos. E o que o Espírito de Profecia fala sobre os sindicatos? Veja o que o Espírito de Profecia fala. Aqui em Mensagens Escolhidas, volume 2, diz assim: os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação. Então, os sindicatos, eles contribuirão, serão uma das ferramentas do inimigo para trazer um tempo de angústia, para fazer parte desse período. Então, pode ter certeza que esse trabalho com os sindicatos, o qual, bem provavelmente, o atual Papa, o novo Papa, vai dar continuidade, vai trazer muita angústia e dificuldades para o povo de Deus. Outro texto diz assim, sobre os sindicatos, né? Essas organizações estão atadas por votos que não devem ser quebrados por nenhum de seus membros. Olha o que diz agora. Como resultado, poucos se atrevem a agir de acordo com seus próprios julgamentos e consciência. Esses sindicatos, meus irmãos, vão trabalhar fortemente junto com o governo e com a religião estabelecida pela igreja. A igreja, no caso papal, a igreja católica, junto com as igrejas protestantes apostatadas, vão trabalhar juntos para então tirar a liberdade de consciência do povo. E ai daqueles que se atreverem a usar sua consciência e seu julgamento para então se opor, protestar e não se associar e concordar ou se harmonizar com esses sindicatos. Então, parte da obra do que o Leão XIII começou ali no período papal dele, né, foi trabalhar nesse sentido. E no tempo de Ellen White, inclusive Ellen White não falava contra todos os sindicatos, mas sim contra esses que vão trabalhar junto com esse sistema que irá oprimir a consciência, a liberdade do povo. No tempo dela já existia isso, porque ele, o Papa da época, o Leão XIII, já trabalhava forte nisso, influenciava o sistema e o governo nisso. Inclusive, nós vamos ver logo logo, aqui nos slides, como esse Papa trabalhou com a América do Norte, com os Estados Unidos. O quanto ele se envolveu com ela. A gente viu que o Papa Francisco, logo no início de seu mandato, ali no início de seu papado, ele foi o primeiro Papa a pisar ali no Congresso de Washington, dos Estados Unidos. Mas esse Papa aqui, ele também foi um Papa considerado como um Papa revolucionário, porque ele se envolveu muito, ele trabalhou muito forte a sua relação com os Estados Unidos. Vamos ler daqui a pouco sobre isso. Mas veja, existe uma outra encíclica que com certeza o atual Papa será influenciado, ou já é, e trabalhará também nesse sentido. E aí essa encíclica agora, ela também vai trazer muitos problemas para nós. Se essa mentalidade for colocada cada vez mais em prática e for mais trabalhada e investida nela. E perceba, essa encíclica que eu vou falar aqui, ela fala sobre liberdade. Isso mesmo, sobre liberdade religiosa, liberdade de consciência, sobre a liberdade humana. É interessante, ele tem uma encíclica só sobre isso, na verdade ele tem duas. Uma fala mais sobre a união entre igreja e Estado, a Immortality Dei,
se não me engano, o nome é esse, e tem essa, que fala mais sobre a liberdade no que diz respeito dos indivíduos. E claro que vai falar também sobre essa questão de igreja e governo. Veja como você vai ver agora, irmãos. Nós temos trabalhado muito aqui no nosso ministério com assuntos como justiça pela fé, o que é fé, mas também trabalhamos fortemente, temos investido e publicado fortemente no assunto da liberdade religiosa e da união entre igreja e Estado, ou melhor, a separação, né, a qual devemos promover e lutar por isso. E aqui vocês vão ver o que ele vai falar, o ponto de vista dele, e que na verdade é o ponto de vista papal, né, do sistema papal, que inclusive o atual Papa vai se manter nessa linha. E por isso eu digo que existe sim em comum ideologias, ideias entre o atual Papa e Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, com certeza. Mas essas coisas não vão ser assim de maneira declarada demais, de maneira aberta. Vão ser trabalhadas nos bastidores, para que as pessoas não percebam tão facilmente. Mas vamos ler agora comigo aqui o que esse Papa falava sobre liberdade. Se você tem estudado sobre esse assunto, se você já leu, nós temos os livros, né, Liberdade de Consciência na Religião, porque a igreja não deve se unir com o governo civil. Se você não conhece esses materiais, entre em contato conosco, o nosso contato está aí na descrição desse vídeo. Eu vou estar postando aqui na descrição desse vídeo também os vídeos que eu fiz estudando esses assuntos, baseado nesses livros, e também no Espírito de Profecia, na Bíblia acima de tudo. E você aí confere, entenda melhor sobre esse assunto, porque isso vai se tornando cada vez mais sério e mais grave. E mais importante a gente entender isso. Um breve resumo sobre essa encíclica. A encíclica Libertas Praestantissimum, de Leão XIII, discute a liberdade humana, sua natureza e a relação com a igreja. Ok, isso é um breve histórico, ou melhor, um breve sinopse sobre essa encíclica. Agora vou ler com vocês trechos, palavras, declarações do próprio Papa. Agora sim, são palavras dele nessa encíclica. Prestem bem atenção. Por isso que tenho tratado sobre esse assunto. Algumas pessoas não têm dado muita importância a isso, mas muitas, infelizmente, vão se arrepender sobre isso, se não se arrependerem o quanto antes, porque não estão entendendo exatamente a seriedade desse assunto. Veja, palavras dele agora. Primeiramente, a propósito dos indivíduos, examinemos esta liberdade tão contrária à virtude da religião, a liberdade de culto. Então perceba, para ele, liberdade de culto, de prestar um culto a Deus, segundo os ditames da nossa consciência, é contrária à religião. Agora, qual religião ele está falando, você já deve saber. E aqui o texto continua. Como lhe chamam? Liberdade que se baseia no princípio de que é lícito a cada qual professar a religião que mais lhe agrade, ou mesmo não professar nenhuma. E aí o texto continua. Mas precisamente ao contrário, sem dúvida alguma, em todos os deveres do homem, entre todos os deveres do homem, o maior e o mais santo é aquele que ordena ao homem que renda a Deus um culto de piedade e de religião. Ok, de fato é um dever nosso prestar culto a Deus. Nossa vida, a liberdade que Deus nos dá é justamente para isso. É para obedecê-lo, para adorá-lo. Mas adorá-lo e obedecê-lo segundo o quê? Segundo a palavra dele, não segundo um credo humano, não segundo dogmas e doutrinas e mandamentos de homens. Mas quando ele fala aqui que as pessoas não, que é um erro, é ser lícito as pessoas adorarem a Deus segundo os ditames da sua consciência, conforme lhe agrade, é porque ele está deixando bem claro que o dever é adorar a Deus e prestar culto na Igreja Católica. Porque para eles essa é a única religião verdadeira. Leia, entenda essas coisas com a mentalidade papal, irmãos. Quando ele fala de religião, sem mencionar a igreja, o nome católico, ele está falando somente da igreja deles, da igreja católica, da religião católica. E o Deus deles.
Veja, continua dizendo o seguinte, outro trecho dessa encíclica. Ele disse: encarada sob o ponto de vista social, esta mesma liberdade quer que o Estado, o governo, né, não renda culto algum a Deus, ou que não autorize nenhum culto público. Percebe? Que ele é contra isso. Como assim que o Estado não pode se envolver com o culto a Deus? Tem que se envolver sim. E aí ele continua: que nenhuma religião seja preferida à outra, que todas sejam consideradas como tendo os mesmos direitos, sem mesmo ter atenção para com o povo, até quando esse mesmo povo faz profissão de catolicismo. Agora veja o que ele vai falar sobre isso, essa ideia de todas as religiões terem os direitos iguais. Ele não concorda com isso. Veja o próximo slide. Ele diz assim, ó, mas para que assim fosse justo, seria necessário que realmente a comunidade civil não tivesse nenhum dever para com Deus, ou que, tendo-o, pudesse impunemente afastar-se dele. Duas coisas manifestamente falsas. Então, para ele é falso que todas as igrejas têm direitos iguais, que o povo tem o direito de adorar a Deus conforme os ditames da sua própria consciência. Não. E de que o governo não tenha que se envolver com um culto a Deus. Tudo isso para ele é falso. Está percebendo a ideologia dele? Então entenda que essa linha de pensamento, de ideologia, o atual Papa, o novo Papa vai seguir. Veja só. Ainda ele diz aqui nessa encíclica: visto, pois, que é necessário professar uma religião na sociedade, deve-se professar a única que é verdadeira, irmãos. Qual é, na mente dele, a única religião verdadeira? Segundo a consciência deles, a mentalidade deles, é a religião católica. Ele está falando dela. E aí ele continua dizendo, e que se reconhece sem dificuldade, pelo menos nos países católicos, pelos sinais de verdade que com tão vivo fulgor ostenta em si mesma. Então, ele diz, esta religião, os chefes de Estado, ou seja, os governantes, a devem, pois, conservar e proteger. Percebe? Que eles querem que o governo tenha a obrigação e que eles têm como religião, segundo ele, a única religião verdadeira, o direito de que o governo os proteja e os conserve, ou seja, sirva a essa religião, a religião católica. E ele continua dizendo mais, sem querer, como é obrigação sua, olha, ele considera isso como obrigação, prover prudente e utilmente aos interesses da comunidade, pois o poder público foi estabelecido para a utilidade daqueles que são governados. Então, vá captando as informações, as ideias dele aí. E aí continua dizendo, e conquanto ele não tenha, por fim próximo, se não conduzir os cidadãos, ele aqui é o Estado, o governo, né? Conduzir os cidadãos à prosperidade desta vida terrestre, é, contudo, para ele, para o governo, um dever não diminuir, mas, pelo contrário, aumentar para o homem a faculdade de atingir esse bem supremo e soberano, no qual consiste a eterna felicidade dos homens, o que se torna impossível sem a religião. Em outras palavras, ele está dizendo que é impossível a sociedade sem a religião. A religião qual? Qual é a religião para ele, a verdadeira? A única que ele considera, a religião católica. É impossível a sociedade atingir uma perfeição de caráter, uma perfeição de conduta e de felicidade entre a sociedade. E para isso o governo tem sim, segundo ele, que então conservar, promover e impor essa religião ao povo. Então veja o que ele vai dizer agora. É muito ilegal exigir, defender ou conceder liberdade incondicional de pensamento ou fala, de escrever ou adoração, como se estes fossem tantos direitos dados pela natureza ao homem. Irmãos, que interessante isso aqui. E que absurdo.
Para ele é ilegal exigir e defender ou conceder liberdade incondicional de pensamento. Tem que existir condição. Irmãos, a condição para que a liberdade ela seja, de fato, desfrutada legitimamente é sob obediência à lei de Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus. Mas para ele a condição é sob obediência da religião católica, a lei de Deus segundo o catolicismo, que é o catecismo. É isso que ele está querendo dizer aqui nas entrelinhas. Entenda isso. Então a liberdade ela não pode ser assim, defendida, exigida e concedida aos homens. Ele não concorda com isso. E essa liberdade que ele fala aqui, até, não só a de pensamento, a de escrever, também a de adorar. Então tem que ser regida pela religião católica, pelo sistema papal, segundo ele. Veja o que ele vai dizer agora. E agora, continuemos estas considerações a respeito da liberdade de exprimir pela palavra ou pela imprensa tudo o que se quiser. Se esta liberdade não for justamente temperada, que tempero será esse que ele fala, hein? Que moderação, que equilíbrio deve ser esse do qual ele está aqui querendo falar? Se ultrapassar os devidos limites e medidas, esses limites e medidas colocados, instituídos, estabelecidos por quem? Desnecessário é dizer que tal liberdade não é seguramente um direito. Entendo, continua dizendo, a verdade e o bem há o direito de os propagar no Estado, com a liberdade prudente, a fim de que possam aproveitar o maior número. Mas as doutrinas mentirosas, que são para o espírito a peste mais fatal. Só vamos abrir só umas observações aqui. Ele fala diz a verdade segundo a mentalidade de quem? Você já sabe, né? Então aqui ele fala sobre a verdade segundo a mentalidade deles. O bem, segundo idealizado por eles. Diz que o Estado, o governo tem o direito de os propagar, né? E aí ele fala que as doutrinas mentirosas, quais doutrinas mentirosas são essas são essas que ele menciona aqui, irmãos? Sejamos honestos. Qualquer doutrina contrária à doutrina papal, à doutrina católica romana, que ele diz que eles consideram como são para o espírito a peste mais fatal. E aí ele continua dizendo, assim como os vícios, ou seja, ele considera as doutrinas protestantes, a doutrina evangélica verdadeira, como vícios que corrompem o coração e os costumes. É justo que a autoridade pública, ou seja, o governo, empregue toda a sua solicitude para o quê? Para os reprimir. Veja que são palavras sutis. Ele usa palavras, embora suaves, bem cultas, mas ele está querendo dizer, com outras palavras, que o governo tem sim o direito e tem a obrigação de punir, de castigar, de reprimir essas mentiras. E essas mentiras para eles. Aí ele continua, a fim, ou seja, com o objetivo de impedir que o mal alaste para a ruína da sociedade. Percebe a mentalidade? Estão entendendo com o que nós iremos lidar nesses próximos anos? Vocês estão entendendo a mentalidade? A mentalidade do atual Papa é essa mentalidade. Ele não usou esse nome por acaso, irmãos. Ele vai dar continuidade a isso. Mas não espere que essas coisas vão acontecer assim de maneira tão escancarada. Tudo vai ser feito de maneira bem orquestrada, bem sorrateira, né, pelos bastidores. Mas será feito. E devemos estar conscientes dessas coisas e ajudar as pessoas a entender, principalmente aqueles que estão na ignorância. Porque muitos de nós temos cada vez mais nos acomodado e relaxado e enfraquecido o sonido da trombeta, cada vez mais. Infelizmente, muitos de nós, além de estar rebaixando as normas, nos acomodando, estamos quase que falando de maneira declarada e aberta e literal, paz, paz e segurança. Isso acontece
no meio protestante. Isso tem acontecido no nosso meio, inclusive até entre aqueles que são mais conservadores. À medida que o indivíduo ele vai esfriando, ele vai se tornando cada vez mais morno. Começou às vezes com um fervor, mas então começa a gostar da fama, da popularidade e dentre outras coisas. E então começa a se declarar para as pessoas terem cuidado com alarmismo, cuidado com certas coisas. Bom, esses homens aqui, o próprio Jesus Cristo disse, os filhos das trevas são mais astutos, sábios e hábeis do que os filhos da luz. Então eles estão trabalhando pesadamente. Quando a coisa vier a acontecer, para muita gente, infelizmente, será tarde, porque brincaram com essas coisas. Aí eu continuo a leitura aqui dizendo o seguinte, aqui ainda palavras dele, nessa encíclica sobre liberdade. Olha o que ele fala. Olha que interessante isso aqui agora. Falamos muito sobre isso, né? Uma outra liberdade que também muito alto se proclama é aquela que dão o nome de liberdade de consciência. Olha só, ele diz que dão um nome, ou seja, para eles não existe. Liberdade de consciência, como assim? Para eles não querem que a sua consciência seja livre. Eles querem que eles sejam a sua consciência. E essa é a mentalidade da besta. Essa é a mentalidade papal, que ela foi propagada, disseminada e adotada por muitos e numerosos protestantes e até mesmo entre nós. E aí ele continua dizendo, se por isso se entende que cada qual pode indiferentemente, a seu bel prazer, prestar ou deixar de prestar culto a Deus, os argumentos acima apresentados bastam para sua refutação. Entenderam? Então, poucas palavras bastam para isso aqui. Essa coisa de que cada um pode prestar culto a Deus segundo o seu bel prazer, conforme a sua consciência, a liberdade de sua consciência. Ele disse que o que ele já falou até aqui é o suficiente para refutar isso. Ele desconsidera isso. Para ele isso não existe. Na realidade, para o sistema papal isso não existe. Só que eles não falam isso abertamente. Isso aqui se encontra numa encíclica. Mas eles vão levar isso a cabo. E vão adiante com isso. Mas a gente ainda não entendeu muito bem essas coisas e talvez estejamos subestimando as consequências disso. Ele diz mais o seguinte, ainda nessa encíclica. Destas considerações segue-se, portanto, que de nenhum modo é permitido, olha só, de nenhum modo é permitido pedir, defender ou conceder sem discernimento a liberdade de pensamento, de imprensa, de ensino. Ele até vai falar, inclusive, sobre educação, irmãos, nessa encíclica. Eu não coloquei aqui para não prolongar demais. Mas os ensinos religiosos têm que ser estabelecidos pelo governo, pelo Estado, pelos municípios, e tem que ser o ensino da religião qual? Qual religião? Segundo ele. Por isso que ele diz que não existe isso de liberdade de ensino, que cada um tem que aprender conforme a sua consciência. E essa liberdade de religião, como se fossem outros tantos direitos que a natureza conferisse ao homem. Entenderam isso? Então, em poucas palavras, ele deixou bem claro aqui que o ser humano ele tem que ter a consciência, a liberdade dele regida, controlada, limitada. Primeiro, pela religião católica, segundo, pelo Estado. E esse, por sua vez, em união com a religião católica. Em poucas palavras, é isso que ele está querendo dizer. Essa é a mentalidade dele. São encíclicas que ele escreveu ali no período que ele era Papa. Essas são palavras de Leão XIII. Essa é a ideologia. O problema maior é esse. E é desse problema que você não vai ouvir falar, meus irmãos, na TV, nos artigos e jornais por aí, pela mídia, e infelizmente até mesmo, e nem mesmo por aqueles que são religiosos, que estão falando sobre esse novo Papa, sobre o que ele vai fazer ou deixar de fazer. Porque muitos hoje, entre os protestantes,
de diversas igrejas, inclusive no nosso meio, estão com essa mesma mentalidade, a mentalidade da besta, de não suportar, veja, de não suportar que os outros não submetam sua consciência aos líderes, à religião estabelecida, ao credo e mandamentos de homens. E por não suportarem, por não admitirem, então eles usam da mesma mentalidade. Por isso que vai ser formada uma imagem, uma cópia, a imagem é uma cópia do caráter, dos atributos da besta, que é essa mentalidade de não suportar, de não autorizar que ninguém pense por si só, que ninguém adore a Deus conforme está escrito, mas sim conforme as tradições e mandamentos dos homens, conforme os credos humanos. Infelizmente, serão os protestantes, infelizmente muitos de nós também, que irão formar essa imagem, que já estão formando. Vamos ler mais sobre isso, sobre a formação dessa imagem. Mas a mentalidade é essa, o rumo é esse. Esse é o maior problema. Porque aí, quando homens e mulheres se levantarem para protestar, para se recusar a se submeter a esse sistema corrupto de religião, então terão um grande problema. Não com Deus, mas com os homens desse mundo. E por isso hoje se manifesta tanta ira entre mesmo os protestantes, aqueles que professam ser protestantes, quando membros fiéis a Deus, homens sinceros, que querem de fato obedecer a Deus, conforme a palavra dele, manifestam então sua fidelidade à palavra e passam então a abordar, compartilhar ali com a membresia, com os seus irmãos, com a sua irmandade, a verdade que estão aprendendo conforme o está escrito. E que, na maioria das vezes, é contrário e acusa os pecados, a corrupção e os abusos de poder e de tantas outras coisas que ocorrem no meio religioso hoje em dia. Eu agora vou ler, irmãos, declarações desse livro aqui, ó, A Mensagem do Terceiro Anjo, da Conferência Geral de 1895. Aqui são trechos do volume 1. Esse livro fomos nós quem publicamos. Se você tiver interesse, se você não conhece esse livro, tiver interesse, entre em contato com a gente. O contato da gente está aqui na descrição. Foi a nossa editora Missionários que publicou esse livro. Esse livro é excelente. Esses primeiros capítulos, eu vou só trazer alguns trechos. Para muita gente, quando leu, porque quem já comprou, a gente já publicou esse livro já faz um tempo, alguns meses, na verdade. Então, para quem leu, talvez tenha sido cansativo, não tenha feito tanto sentido. Mas agora vai fazer. Releia se você tem esse livro. Faça uma revisão. Volte lá. Depois de você assistir e ler essas coisas aqui, se você também quiser esse PowerPoint, esse slide, entre em contato com a gente, que a gente compartilhou com você. Agora você vai começar a entender o problema que Jones estava apresentando. Jones vai falar aqui sobre o Papa Leão XIII e sobre o trabalho dele na América do Norte, porque é o que interessa a gente, é o que vai acontecer na América do Norte, porque o problema maior vai começar lá. Tudo vai desencadear de lá. Ele vai falar sobre o envolvimento desse Papa com essa mentalidade que a gente está lendo aqui, ali com os Estados Unidos. E como os Estados Unidos estavam cedendo, e ainda hoje cede. E agora com esse novo presidente, né, o Trump, com essa mentalidade de envolver mais a religião e de unir novamente a igreja com o governo, com o Estado, o trabalho para o sistema papal, para esse novo Papa, não será assim tão difícil. Vamos olhar então, vamos voltar para o passado, para palavras de homens que viveram essa experiência na pele. Para mim são mais seguros, são melhores de se conferir com mais segurança, porque eram honestos em abordar verdades que estavam vivendo, a experiência deles ali nos dias deles. Então vamos ler sobre aqueles que tiveram experiências, assim como Martinho Lutero. Estou trazendo algumas citações de vez em quando de Martinho Lutero aqui, porque ele teve experiência. Nós não temos, irmãos. Nós ainda não sabemos o que é isso na pele. Está tudo muito fácil, muito bom. Vamos ouvir de quem viveu e se preocupou de verdade com a humanidade. Homens que foram servos de Deus, embora possam ter tido seus erros, seus desvios, mas enquanto se mantiveram fiéis,
eles clamaram, eles deram um alto clamor com um sonido certo para despertar a consciência do povo. E nós devemos trazer isso de volta. Olha só, aqui na página 34, Jones vai aqui trazer várias citações de alguns jornais, artigos católicos, mais publicados lá nos Estados Unidos, mas também publicados em Roma. E ele vai trazer algumas declarações também do Papa, palavras do próprio Papa Leão XIII. Aqui diz o seguinte: declaração no Herald de 7 de setembro é feita por Catherine Conway. Seu artigo era intitulado, olha o nome do artigo dela, isso era uma católica, né? Fazendo a América Católica. E ela disse isso aqui, ó. Sua missão, ela falando do Papa Leão XIII, é tornar a América o quê? Católica. É isso. E ele estava conseguindo. Vocês vão ver. Só que nesse período dele, foi justamente o período em que ocorreu as leis azuis, as Blue Laws, que eram as leis dominicais. Vários estados dos Estados Unidos aderiram e aplicaram à sociedade leis dominicais, proibindo o trabalho no domingo. O domingo, você deve entender sobre esse assunto, se você é adventista, e sabemos que vai ser a consequência de tudo isso que a gente está lendo. É o fruto de tudo isso, é o resultado. Mas até que chegue lá, a gente passa por isso aqui, a gente tem que entender isso aqui. Então, uma das missões principais do Papa Leão XIII era tornar a América uma América católica. Outro trecho aqui do livro diz assim, ó, aqui desse livro da Mensagem do Terceiro Anjo: uma carta de Roma, datada de 14 de outubro de 1894, impressa no Catholic Standard, de 3 de novembro de 1894, diz isso. Os Estados Unidos da América, pode-se dizer sem exagero, tem sido o principal pensamento do Leão XIII no governo da Igreja Católica Romana. Percebe? Você acha que é à toa que esse atual Papa assumiu esse título? Você acha que é à toa que ele quer dar continuidade a isso? Estamos vivendo no tempo do fim, irmãos. Muitos têm feito as pessoas se acomodarem e acharem que não estão mais vivendo no tempo do fim, ou que um fim está para muito tempo lá para frente. E essas coisas, muitos vão tratar como alarmismo. Mas isso aqui é história. Isso são evidências. Isso aqui são relatos de quem experimentou em seus dias o que era viver a união entre igreja e Estado. Pelo povo não ter se preparado, por não ter formado a imagem de Cristo em seus corações, por não terem desenvolvido o caráter de Cristo, através da justiça de Cristo, por terem recusado essa mensagem, porque coincidentemente ou providencialmente, na verdade, foi nesse mesmo período. Tudo já estava pronto, todo o cenário do mundo estava pronto, em que Deus deu a luz da justiça pela fé, compreendida da maneira certa, usando dois pastores, Jones e Wagner, para trazer essa luz. E ele não falava só sobre justiça pela fé, mas falavam também sobre o problema da questão da união entre igreja e Estado, da questão da imagem da besta também. Eles não falavam só de fé e de Cristo, mas falavam também das profecias. E aqui diz assim, ó, outro trecho. Há poucos dias, Leão XIII disse em sua recepção a um eminente americano. Aqui são palavras do próprio Papa Leão XIII agora. Mas os Estados Unidos são o futuro. Estamos constantemente pensando neles. E é coincidência também, né? Ou providência que o atual Papa é americano. As coisas vão ficando cada vez mais estreitas. Vai havendo um alinhamento cada vez mais nivelado. E a gente muitas vezes não está se apercebendo nesses detalhes. Outro trecho diz o seguinte: na primeira metade do seu reinado, Leão XIII pacificou, esse trecho é muito interessante, ó, pacificou, apaziguou, curou, segundo a mentalidade deles, né? Ele tinha sido o Papa da paz e do descanso. Assim ele começou o trabalho dele. Porém,
depois de assinar essa carta, aqui falando da Rerum Novarum, da encíclica, ele se tornou o Papa da ação. Mas como criar esse novo padrão eclesiástico? E aí continua o texto. Esse padrão eclesiástico é o padrão americano. Por isso ele estava de olho na América. E que padrão é esse? O que existe nesse padrão? A democracia americana, com liberdade, com uma lei comum, uma vida plena e exuberante, sem amarras e sem uma burocracia histórica. E aqui então ele encontra a brecha para poder então trabalhar fortemente nesse país e tornar esse país o seu principal instrumento para então voltar a definitivamente a cura daquela ferida mortal que havia sido dada. Você sabe que a ferida mortal que é mencionada lá em Apocalipse, que foi a ferida mortal que o papado recebeu, foi tirar dele o poder civil. Então ele só poderia, por um bom tempo, agir somente na parte da religião, no que diz respeito ao mundo, embora governasse o seu Estado, o Estado do Vaticano, mas não poderia mais aplicar a força do governo ao mundo. E através dos Estados Unidos, volta então a possibilidade de ter esse poder civil em suas mãos. Por isso que ele estava de olho nessa liberdade que o país dá. Vocês vão entender como o sistema papal é sábio, até mesmo para burlar o próprio sistema dos Estados Unidos, a própria Constituição, a própria liberdade dos Estados Unidos. Preste atenção. Aqui continua dizendo, ainda nesse livro, da Mensagem do Terceiro Anjo, o Congresso não fará nenhuma lei respeitando um estabelecimento de religião ou proibindo o seu livre exercício. Isso é o que diz a Constituição americana. Até hoje, o Congresso não fará nenhuma lei respeitando um estabelecimento de religião, ou seja, o Congresso não vai promover religião, né? O Congresso eles trabalharam muito nisso para que o Congresso, a política, o governo civil não promovesse, não investisse em nenhuma religião. E também não proibisse o seu livre exercício. E nisso aqui, nessa outra parte, então, o papado encontrou uma brecha. Opa! Então, se o Congresso não proíbe o livre exercício de nenhuma religião no país dos Estados Unidos, veja o que ele diz aqui agora, palavras de Jones. Papa Leão XIII, fez a descoberta de que o papado pode ser imposto a este país de todas as maneiras possíveis e por todos os meios possíveis, e que o Congresso está proibido de legislar de qualquer maneira para impedir isso, porque a própria Constituição proíbe. Ela não proíbe o livre exercício de qualquer religião ali no país, mas a religião católica, a religião papal, ela não é só uma religião nos termos práticos, nos termos legítimos de não se envolver com o governo, mas ela é uma religião que ela quer o envolvimento, ela quer o poder do governo. E, consequentemente, essa mentalidade foi introduzida no país e bem trabalhada. Ele viu essa brecha e pensou, bom, eles não podem impedir, então, que nós exerçamos nossa religião aqui nesse país, conforme nossa mentalidade, trazendo essa mentalidade à sociedade americana. E aqui continua dizendo o seguinte, essa é uma descoberta que ele fez, esse foi o primeiro papa a perceber isso, e que nenhum antes dele fez. E é assim que, ultimamente, ele pode endossar tão plenamente a Constituição dos Estados Unidos, usando a própria Constituição dos Estados Unidos a seu favor. Ou seja, vocês não podem proibir que a gente exerça nossa religião. E na nossa religião, o governo, o Estado, ele tem que servir a igreja estabelecida. E é essa mentalidade, por isso que Donald Trump, ele tem essa mentalidade. Vocês não pensem que isso é por acaso, vocês não pensem que esse homem não foi doutrinado, que ele não é uma ferramenta nas mãos dos jesuítas.
Nós olhamos muito para o que a mídia diz. Esses últimos anos nós aprendemos o quanto a mídia é mentirosa, irmãos. O quanto a mídia esconde de nós. E agora nós vamos olhar para o que a mídia está dizendo sobre o Papa e sobre o Trump e sobre que um e outro nunca vão se juntar. Meus irmãos, que lei do engano. Como é fácil enganar a gente. Olha só, voltando ao passado, voltando à história, à experiência de um povo, o povo adventista, que combateu, lutou, assim como os protestantes lutaram, para que isso não acontecesse. Inclusive, Jones foi um homem usado por Deus ali no Congresso de Washington, em 1888, para protestar contra essa união, contra o governo ser servido, ou melhor, o governo servir a religião estabelecida, a religião comum, que essa religião comum nada mais era do que todos os protestantes querendo que o domingo fosse um dia proibido de se trabalhar nele. Tem mais detalhes sobre isso, leia a história. Conferência Geral de 1893 de Jones, publicado pela editora dos Pioneiros, a Mensagem do Terceiro Anjo, né? Essa conferência de 95, leia e entenda isso. A Lei Dominical Nacional, também publicada pela editora dos Pioneiros, onde Jones ali, onde é apresentado ali os discursos de Jones ali no Congresso para defender a liberdade religiosa. É interessante ler palavras desses homens, porque eles realmente tiveram experiência, prática, vivida, e defender a liberdade de verdade. É interessante que Jones, quando foi defender a liberdade religiosa, a separação entre igreja e Estado, ele não precisou se afiliar ao governo. Ele não precisou participar do governo. Ele não precisou se envolver com o governo. Vemos hoje homens, inclusive adventistas, se envolvendo com o governo. E as pessoas pensam, olha só, ele agora vai defender a nossa liberdade, a liberdade religiosa. Irmãos, Jones sabia os passos que deviam ser dados. Outro texto aqui diz o seguinte: o bispo Kinney, no retorno de sua visita a Roma, em outubro passado, diz em uma entrevista publicada no Catholic Standard, de 13 de outubro de 1894, sobre o mesmo assunto. E aí as palavras desse bispo aqui diz o seguinte: o Papa reconhece que no futuro o Estado será uma democracia, e os expoentes mais proeminentes disso são hoje a França e os Estados Unidos. E aí continua, portanto, ele vê esses países com grande interesse. Isso se aplica especialmente aos Estados Unidos, país em que o Papa acredita que a fortaleza do catolicismo se estabelecerá no futuro. Percebe? Está entendendo a seriedade da coisa? Percebe o trabalho que ele já estava fazendo e que esse atual Papa vai continuar? Outro texto diz assim, ainda nesse livro de Jones. Agora volta às palavras do Papa. Em sua encíclica, publicada no Catholic Standard, de 2 de fevereiro de 1895. Agora são palavras do Papa, Leão XIII. Seria muito errado tirar a conclusão de que na América está sendo buscado o tipo mais desejável de status da Igreja, ou que seria universalmente lícito ou conveniente que o Estado e a Igreja fossem, como na América, dissecados e divorciados. Então ele fala que essa separação entre a Igreja e o Estado é como um divórcio. Ele diz que isso não é bom. Para um status de igreja legítimo, isso não deve continuar. E ele fala na América. E aqui continua. O fato de que a religião católica, entre vocês, aqui são palavras do Papa, está em boas condições, aliás, está até desfrutando de um crescimento próspero, deve ser atribuído de todas as maneiras à fecundidade com a qual Deus dotou a sua igreja. Aqui ele está falando da Igreja Católica. Em virtude da qual, a menos que homens ou circunstâncias interfiram, ela, a Igreja Católica, se expande e se propaga espontaneamente. Agora veja esse outro trecho. Ainda palavras do Papa, dentro desse contexto. Mas ela, a Igreja, traria frutos mais abundantes se, além da liberdade, desfrutasse do favor das leis e do patrocínio da autoridade pública. Então ele está querendo dizer aqui, em outras palavras, que seria bem melhor, bem mais frutífero para a Igreja Católica, se ela desfrutasse
do favor, do patrocínio, de leis e da autoridade pública, do governo. É isso que ele quer. É isso que, então, essa é a mentalidade, essa é a ideologia que ele tem implantado durante décadas ou séculos, trabalhando ali na América do Norte. Só que isso a gente não é informado. Não, as pessoas não têm informado essas coisas para a gente, né? Temos ficado ignorantes sobre essas coisas. Mas Deus, na misericórdia dele, nos deu a oportunidade de poder traduzir esses livros e trazê-los à tona, para que a gente entenda como o mal tem avançado, como o inimigo ele tem avançado no seu jogo nesse mundo, usando esses seus principais instrumentos. E um dos seus próximos principais instrumentos é a América do Norte. Agora uma palavra do Papa ainda, do Papa Leão XIII. Não se encontra nesse livro, mas está numa encíclica, a encíclica Immortale Dei. Ele diz assim, ó: separar a Igreja do Estado é uma ideia absolutamente fatal para ambos. A religião não é prejudicial ao Estado, mas sua aliada mais poderosa. Essa é a mentalidade da besta. Essa é a imagem da besta. Essa é a mentalidade do Papa Leão XIII. Essa é a mentalidade do Papa Leão XIV, o atual Papa. E essa é a mentalidade do atual governo americano. Então o perigo ele é iminente. O que vai acontecer daqui para frente, que Deus nos ajude. Que Deus, então, nos ajude a nos aproximar mais dele e buscar a sua justiça pela fé. Mas vamos continuar. Como eu falei, esse estudo seria mais extenso. Requer isso, para que vocês então possam ter um contexto, possam ter informações mais claras, mais detalhadas, mais aprofundadas. E para que você possa ter consciência dessas coisas. E mesmo que você não aceite, desconsidere, faça pouco caso, mas sei que alguns farão um devido uso dessas informações e ajudarão outros. Porque muitos entre nós recusarão dar atenção a essas coisas, mas lá fora, muitos darão. E quando as coisas começarem a acontecer, as pessoas se lembrarão dessas coisas aqui, para que então possa tomar seu posicionamento. E essa mentalidade, ela tem crescido cada vez mais, se fortalecido até mesmo entre nós. A mentalidade de reprimir a consciência, a liberdade de consciência, de adorar a Deus conforme a palavra de Deus, não conforme o mandamento de homens. É uma mentalidade papal. Esse próximo tópico é o último tópico desse estudo, que se chama a imagem revelada. A proposta do estudo é revelando a imagem da besta. E até aqui a gente já entendeu. Mas agora a gente vai ler alguns textos do Espírito de Profecia. Primeiro, antes de ler os textos do Espírito de Profecia, vamos ler esse texto ainda desse livro de Jones, A Mensagem do Terceiro Anjo, da Conferência Geral de 1895, no volume 1, na página 9. Jones disse o seguinte: não preciso me propor a dar uma definição detalhada do que é a imagem da besta. Todos sabemos bem que é o poder da Igreja, a Igreja qual? A Igreja Católica e as igrejas protestantes, usando o governo, o poder civil, para os propósitos da Igreja. Isso é a imagem da besta. De maneira prática. De maneira prática. Então vamos ler aqui Apocalipse 13, a partir do versículo 11. É daqui que a gente tira toda essa ideia da imagem da besta, marca da besta. A marca da besta é consequência da imagem da besta. Se estamos desenvolvendo essa mentalidade entre nós, então, consequentemente, aceitar o domingo não vai ser tão difícil. Até porque, inclusive, até mesmo no nosso meio, adventistas que guardam o sábado, os próprios sábados, no culto de sábado, em muitos lugares tem sido tratado da maneira como se trata o domingo. Porque lá no catecismo, o mandamento do domingo diz guardar domingos e festas. E hoje tem se introduzido, no dia de sábado, várias comemorações de festas diferentes. Coisas pagãs, coisas mundanas. Que aparentemente é bom, é agradável. Mas o dia ele só é dedicado e prestado em homenagem somente a Deus. É um dia dedicado somente a Cristo. E não há mais nada nesse mundo. Mas essa mentalidade, parecida com a guarda do domingo católica,
infelizmente até entre nós, se estabeleceu e se desenvolveu. Essa é só uma observação para a gente refletir. Aqui em Apocalipse 13, a partir do versículo 11, a gente vai ler o texto e vamos ver o que o Espírito de Profecia fala sobre isso. Com todas essas ideias que a gente já teve até agora sobre a questão do papado, e sobre o seu envolvimento com a América, e sobre a América, e sobre o que hoje, como as coisas estão se desenrolando, leiamos isso aqui, ó. E eu contemplei, versículo 11, outra besta saindo da terra, e ela tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro. E ele falava como um dragão. Esse cordeiro, né? E ele, o cordeiro, exerce todo o poder da primeira besta antes dele. A primeira besta é qual? A besta que sobe do mar, que é o sistema católico. E essa segunda besta é os Estados Unidos. E fez a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. E ele, esse cordeiro, né, que representa os Estados Unidos, que é a segunda besta, fez grandes maravilhas a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens. E engana, verso 14, aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinham o poder de fazer à vista da besta. Dizendo, para aqueles que habitam na terra, e esse trabalho dele não é só esse trabalho dos Estados Unidos, com a mentalidade da besta, né, sendo a imagem da besta, vai ser para o mundo todo, que eles fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido ferida pela espada e vivera. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer, com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Por isso que o sistema católico, que o papado está de olho nos Estados Unidos, trabalhado fortemente nos Estados Unidos e conquistado cada vez mais a mente da sociedade americana, principalmente dos protestantes e também do governo, para que a união não seja tão difícil. No verso 16 diz assim, e ele, o cordeiro, esse cordeiro aqui, né, que é os Estados Unidos, fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, aqui já se refere à marca da besta. E no verso 18, aqui há a sabedoria. Deixe que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Aqui lemos Apocalipse 13, do 11 ao 18. Vamos ler algumas explicações do Espírito de Profecia. Preste atenção, esses textos são realmente tremendos, esclarecedores e importantes para a gente. Aqui no Espírito de Profecia, um texto que infelizmente não temos nos nossos livros em português, está nas Signs of the Times, de 8 de fevereiro de 1910. Ela diz o seguinte, os 2 chifres, como um cordeiro, representam bem o caráter do nosso próprio governo. Quando ela fala nosso governo, ela está falando do governo dos Estados Unidos, pois ela era americana. Conforme expressa em seus 2 princípios fundamentais, quais? Republicanismo e protestantismo, ou seja, um governo republicano. O republicanismo é onde o povo é quem escolhe os seus governantes, mas aqui entenda-se governo e protestantismo. Então, os 2 chifres dessa figura aqui, que é o cordeiro, representa a igreja e o Estado. Esses princípios são o segredo de nosso poder e prosperidade como nação. Aqueles que primeiro encontraram refúgio nas costas da América se alegraram por ter chegado a um país livre das arrogantes reivindicações do papado e da tirania do governo real. Eles decidiram estabelecer um governo sob o amplo alicerce da liberdade civil e religiosa. Veja o que ela diz nesse outro texto. Se encontra na coleção Spirit of Prophecy, volume 4. E diz assim, ó, essa besta tem 2 chifres, o civil e o eclesiástico. Poder civil, o governo, e o poder religioso. É o que representa esses 2 chifres. E então, eram separados. Mas então, o sistema católico
introduzindo na América sua mentalidade, vai fazer com que a América, então, una esses dois poderes para um servir ao outro novamente, assim como ele era. Então, servir ao sistema papal a mesma mentalidade de não tolerar, não aceitar, não suportar que os homens não se conformem, não se submetam à religião comum estabelecida por eles. Aqui diz assim, agora textos do grande conflito, a partir da página 443, pelo menos a versão do site, né? Centro-White. Mas o que é a imagem da besta? E como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres, nos Estados Unidos. E é uma imagem, a primeira besta, que é o sistema papal. É também chamada a imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar os característicos da própria besta, o papado. Hoje não pode nem mais se falar que a primeira besta é o papado. Para se ter uma linguagem politicamente correta e ser bem aceito no meio religioso, se evita dizer isso. E aí continua. Quando se corrompeu, aí ela vai falar agora as características da própria besta, da primeira besta, para se ter então noção do que será a imagem dela nos Estados Unidos. A gente já entendeu, acredito que muitos de vocês já entenderam bem, mas vamos ver mais detalhes. Falando então da igreja primitiva, da igreja apostólica, quando os apóstolos morrem, quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, primeiro se corromperam, se apostataram, e começaram a aceitar ritos e costumes pagãos. Perdeu o espírito e o poder de Deus. Veja, logo nos primeiros séculos, a igreja apostólica era apenas apostólica, depois se torna apostólica romana. E para que pudesse governar, olha só, e para que pudesse governar a consciência do povo, procurou apoio do poder secular. Quando não se tem Deus mais, quando Deus não é o único governador, quando a sua palavra, a sua lei não é a única a ser reverenciada, a ser obedecida, a qual devemos nos submeter e somente acreditar nela, confiar nela e somente em Deus, então vêm as apostasias e os homens começam a buscar apoio do poder secular para punir aqueles que eles não toleram, não aceitam, não suportam, que não se submetam à sua religião, aos seus credos. Então eles buscam o poder secular, porque então não tem mais o poder de Deus na vida deles como um povo, como igreja. E aí ela diz assim, disso resultou o papado. Uma igreja que dirigia o poder do Estado, ou seja, uma igreja que dirigia o poder civil, o poder do governo, e o empregava para favorecer aos seus próprios fins, aos seus próprios objetivos, especialmente na punição da heresia. Olha só, especialmente nisso. Primeira grande heresia. Primeiro se você assistiu um estudo que eu fiz chamado O Caminho da Apostasia, mesmo já no primeiro estudo que eu fiz, são 2, né? São 2 partes. Ali eu expliquei o que significa a palavra heresia. Mas aqui eu trouxe novamente o significado, só que do dicionário Strong's, que é o dicionário do grego bíblico, né? Do grego usado na Bíblia. E a palavra aireses, que é de onde vem a palavra heresia, significa escolher, direito de escolha. Você leu junto comigo o que é que o Papa falou sobre o direito de escolha? Sobre a liberdade de consciência que o homem não tem, que tem que ser tem que ser medida e dirigida e regida pelo sistema religioso papal, católico. Então, por isso que eles se ofendem e não suportam isso. Porque eles querem controlar a consciência. É isso que Satanás quer. Controle da consciência. E aonde quer que isso exista, em qualquer igreja que isso exista, é a mentalidade papal. Então, heresia, a palavra, o seu significado original é o direito de escolha. Aquilo que é escolhido, um rumo escolhido de pensamento e ação. Portanto, o direito à opinião ou ao princípio escolhido por alguém.
E por isso que o papado tratava isso de maneira negativa. Continua dizendo o seguinte aqui o texto do Espírito de Profecia. Voltamos ao texto. A fim de, com o propósito, né, de formarem os Estados Unidos uma imagem à besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil. Vocês estão vendo como Trump tem falado sobre religião. Existe até uma conselheira religiosa, espiritual dele. Vários protestantes ali apoiando essa linha de governo, esse tipo de governo. Inclusive no Brasil também, em vários lugares do mundo. O povo evangélico apoia, tem dado seu apoio a esse tipo de governo. E não sabe o perigo disso. E até mesmo entre nós, existem aqueles que apoiam também. E diz assim, ó, os Estados Unidos, para formar uma imagem à besta, o poder religioso deve de tal modo dirigir o governo civil, assim como o papado, que a autoridade do Estado, a autoridade do governo também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. E aí ela continua dizendo assim: quando quer que a Igreja tenha obtido poder secular, empregou ela para punir a discordância às suas doutrinas. Então, quando se usa o poder, a opressão, a coerção, para daqueles que discordam das doutrinas dos homens, não da doutrina bíblica, pura doutrina bíblica, aquilo que Deus revelou e deu à humanidade como revelação. Então eles usam o poder civil para punir aqueles que discordam. A palavra discordar é de onde vem a palavra dissidente. A palavra dissidente significa discordar. Por isso que muitos são chamados de dissidentes. Nós até fizemos um estudo sobre isso. Eu vou colocar aqui na descrição esse estudo e também o caminho da apostasia, caso você não tenha assistido, só para você entender melhor essas coisas. Aqui diz assim: as igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma, formando aliança com os poderes do mundo, têm manifestado o desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. Dá-se um exemplo disto na prolongada perseguição aos dissidentes, feita pela Igreja Anglicana. Durante os séculos XVI e XVII, milhares de ministros não conformistas foram obrigados a deixar as igrejas. E muitos, tanto pastores como do povo em geral, foram submetidos a multa, prisão, tortura e o martírio. É isso que acontece, irmãos. Quando a gente permite ou quando a gente apoia, promove essa união. E é isso que o sistema papal quer novamente. E é isso que a América está desenvolvendo. É nisso que a América está se envolvendo hoje. É isso que o atual governo está promovendo. Essa união. Claro que de maneira bem bonita, bem sutil, bem agradável. De forma que as pessoas nem percebem no que vai dar. Mas nós temos a história para nos dizer o resultado dessa união. E aqui ela continua dizendo, ó, foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil. Ou seja, quando uma igreja, quando um povo religioso, uma denominação procura se afiliar ao governo, procura o poder civil, procura o apoio do governo, é porque já apostatou. Por isso falei que não deveria haver verdadeiros cristãos se envolvendo com o governo. E diz assim: e isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a besta. Disse Paulo que havia de vir a apostasia e manifestar-se o homem do pecado. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta, aonde quer que haja apostasia. E quanto mais ela se intensifica e piora, as pessoas vão sendo preparadas para aceitarem, para desenvolverem em si mesmas a própria mentalidade da besta, de maneira gradual, de maneira progressiva, lenta, sorrateira, sutil. E quando as pessoas vierem se dar conta, elas já estão do lado desse sistema, da maioria, que vai oprimir, perseguir
punir e caçar os poucos, o remanescente povo de Deus, que não se submeterá a esse sistema, a essa religião, a essa ordem. Aqui diz assim, ainda num grande conflito, a vasta diversidade de crenças nas igrejas protestantes é por muitos considerada como prova decisiva de que jamais se poderá fazer esforço algum para se conseguir uma uniformidade obrigatória. Ou seja, muitos pensam que é impossível que haja união entre as igrejas, levando em consideração que as doutrinas diferentes nunca vai permitir que eles se unam. Lembre-se, saduceus e fariseus eram rivais, eram opostos uns aos outros. E os próprios judeus odiavam o governo de Roma. Mas quando foi para perseguir Jesus Cristo e para acabar com Jesus Cristo, eles se uniram. Lembre-se disso. Lembre-se da história. Mas ela diz assim, ainda nesse texto, há anos, porém, que nas igrejas protestantes se vem manifestando poderoso e crescente sentimento em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrinas. Esse clamor por união, inclusive até no nosso meio. Veja o que ela vai falar no próximo slide. Essa união aqui nada mais é do que o ecumenismo. Ideologia introduzida na mentalidade dos protestantes, na nossa mentalidade, pelo sistema católico, pelos jesuítas. E essa ideologia requer o seguinte, leia comigo esse slide, preste bem atenção. Aonde quer que essa mentalidade exista, até mesmo entre nós, essa é a mentalidade papal, essa é a mentalidade do ecumenismo. Para conseguir tal união, diz o texto, deve-se necessariamente evitar toda discussão de assuntos em que não estejam todos de acordo. Interessante, independentemente de sua importância do ponto de vista bíblico. Ou seja, deixemos as diferenças doutrinárias, abafe sua consciência, silencie sua consciência sobre certos pontos, principalmente numa união da qual muitos têm proclamado, infelizmente até no nosso meio, faz com que a gente tenha que silenciar, sacrificar princípios e pontos doutrinários muito importantes para a nossa caminhada junto com Cristo, muito importantes para o nosso desenvolvimento do caráter da imagem de Cristo, da restauração da imagem de Cristo em nós. E ao sacrificar isso em prol do bem comum, dessa tal união, aí então virá toda essa problemática que a gente tem tratado aqui no futuro muito breve. E muitos de nós têm sido induzidos a esse tipo de mentalidade. E quando o mundo começar a proclamar paz e segurança, como muitos de nós têm proclamado, não com essas palavras, mas de maneira sutil, com mensagens cada vez mais suavizadas, cada vez mais rasas e diluídas, então as pessoas, para se unirem com esse sistema, não vai ser tão difícil assim. Então encerro com esses textos, com essa parte final, que diz assim: Carlos Bicker, em sermão pronunciado em 1846, declarou que o ministério das denominações evangélicas protestantes não somente é formado sob terrível pressão do mero temor humano, olha só. Será que é assim também no nosso meio? O temor, o medo da opressão dos homens, mais medo, mais temor aos homens do que a Deus e do que a verdade de Deus? Isso já existe, essa é a mentalidade dos protestantes, a qual o próprio sistema papal introduziu em suas mentes, educando-se desde criança a maioria de nós. Então continua, mas também vive, move-se e respira num meio totalmente corrupto e que a cada instante apela para todo o elemento mais vil de sua natureza, a fim de ocultar, olha só, com qual propósito? Ocultar a verdade e curvar os joelhos ao poder da apostasia. Essa, por sua vez, por idolatria aos homens e aos mandamentos dos homens corruptos, lascivos, adúlteros, que não só adulteram a verdade, mas também vivem uma vida corrupta e lasciva. E para então garantir o luxo, garantir
números, popularidade, status e tantas outras coisas, e as regalias que conseguem garantir nos seus meios, eles se curvam, se ajoelham diante da apostasia. E aqui diz assim, ó: não foi desta maneira que as coisas se passaram em Roma. Não estamos nós desandando pelo mesmo caminho? E que vemos precisamente diante de nós? Outro concílio geral, uma convenção mundial, a aliança evangélica, e credo universal, o ecumenismo, todos crendo da mesma forma para ficar em paz, para não ter problema, para não ser caçado, para manter sua reputação e imagem intactos, e se manter bem, e manter sua vida, sua rotina. Quando, pois, se conseguir isto, nos esforços para se obter completa uniformidade, apenas um passo haverá para que se recorra à força. E agora eu leio esse último texto, esse último slide para vocês. Bem conhecido da maioria de vocês, mas vale a pena a gente refrescar a memória. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciar o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será resultado inevitável. Então, irmãos, eu encerro aqui esse estudo. Foi bem longo, né? Foi necessário. Já fazia um tempo que eu não fazia um estudo assim, nessa extensão, mas é para que tudo isso fique bem esclarecido. Embora ainda tenha muito mais para a gente estudar, se aprofundar, é impossível num estudo, ou até mesmo um ser humano, seja quem for, esgotar esses assuntos e não ter mais o que se dizer sobre isso, pois é a palavra de Deus, é infinita, é profunda demais para a mente humana. Mas é suficiente isso para a gente entender no que o mundo está se envolvendo, os passos que serão dados nesses próximos anos. Estejamos de olho nessas coisas, embora sempre mantendo, acima de tudo, e com mais intensidade e mais prioridade, a nossa contemplação principal a Cristo e a verdade dele. Mas Deus deu as profecias, inclusive um dos livros mais distribuídos, mais traduzidos no mundo, é o livro Grande Conflito, abaixo da Bíblia. Apenas perdendo para caminho a Cristo, creio eu. E tão distribuído, e é um livro que não só fala dessas coisas, da questão da liberdade religiosa, da questão da união entre a igreja e o Estado e suas consequências, seus resultados, como também fala das profecias. E por isso é importante a gente abordar esses assuntos, para que então a gente possa despertar a consciência de todos nós. Que Deus nos ajude a ter a misericórdia de nós e da América. Porque agora os próximos passos serão passos mais longos, para que tudo isso que foi vivido no passado seja revivido. E só Deus pode nos preparar. Somente a confiança em Deus, na palavra dele, somente Cristo. Busquemos a Cristo como nunca antes. Mais oração, mais da presença dele em nossas vidas, mais estudo da palavra. E confiança plena e total somente nele. E muito cuidado com aqueles que têm clamado paz e segurança. Suavizado, rebaixado a mensagem, omitido muita coisa do povo, porque consideram alarde, para que as pessoas não sejam despertadas do sono espiritual, moral e mortal em que se encontram. E no fim das contas, mesmo que alguns estejam bem intencionados, mas é isso que Satanás quer. Você continue dormindo, conformado, acomodado. Mas não é isso que Deus quer. Não é à toa que ele está trazendo tudo isso à tona novamente. Volte aos pioneiros, aos reformadores protestantes. Estude o que esses homens ensinaram sobre essas coisas, sobre justiça pela fé, sobre esses assuntos proféticos, sobre isso que eles experimentaram na pele. Leia experiências e mensagens de homens que tiveram de fato experiência com Deus e viveram em épocas bem mais difíceis. Hoje é muita teoria,
E nessas teorias os homens têm suavizado cada vez mais e feito as pessoas se acomodarem de uma maneira bem perigosa e viverem despreocupadamente. Mas Deus não quer que seja assim. É claro que a gente tem que ter cuidado com os excessos e exageros, mas excessos e exageros existem também no comodismo, na mornidão, na frieza, não só no radicalismo. Existem extremos por dois lados. E muitos que um dia foram bem fervorosos agora estão ficando cada vez menos fervorosos, trabalhando de maneira bem parecida com o meio evangélico, para deixar o povo sonolento. Então, irmãos, eu encerro por aqui. Obrigado por ter assistido até aqui. Vamos continuar falando sobre esses assuntos e outros nos próximos estudos, mas que possa te ajudar de alguma maneira essas informações. Preste bem atenção e busque mais a Deus e a Cristo e a sua justiça como nunca antes, pela fé. Deus o abençoe.